A pergunta foi: o que é o WACC? Rapidamente, o WACC é a sigla em inglês para custo médio ponderado de capital. Como é que a gente faz? A gente identifica quais são as fontes de financiamento que a empresa esteja usando, tanto de capitais próprios quanto de capitais de terceiros. E identifica qual é a proporção de capital próprio, qual é a proporção de capital de terceiros. Então vamos supor, está sendo usado 70% de capital próprio e 30% de capital de terceiros. Se você tiver uma situação em que você tem 2% de custo de capital próprio e 1% de custo de capital de terceiros, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o 70% por 2%, o que vai dar 1,4%, e vai multiplicar 30% de capital de terceiros com 1%, que é o custo do capital de terceiros nesse exemplo. Aí você vai ter 0,3%. Você soma os dois, 1,4 com 0,3, e aí você chega no WACC, o custo médio ponderado de capital, em 1,7% ao mês. Esse é só um exemplo, tá bom? Foi pedido para comentar um pouco mais a respeito do que seja o benefício fiscal. O benefício fiscal é um benefício que ocorre quando a empresa usa capitais de terceiros, tá? Como é que funciona? Como a empresa está tomando dinheiro emprestado, por exemplo, então ela vai ter que pagar juros, né? Todo mês daquele capital. O que significa que esses juros, sendo registrado como uma despesa, vai diminuir o lucro bruto. Acontece que é justamente o lucro bruto a linha sobre a qual é aplicada a alíquota do imposto. Então você vai aplicar a alíquota do imposto, vamos lá dizer que sejam 20%, tá? Sobre um determinado valor de lucro bruto, então você vai ter que seja, por exemplo, de R$10.000, 20% em R$10.000. Então você vai pagar R$2.000 de imposto, não é isso? Agora vamos lá para uma empresa que tenha empréstimo. Ao invés de R$10.000 de lucro bruto, vamos supor que ela pague R$3.000 de juros, ficando então em R$7.000 o lucro bruto. Ou seja, aqueles R$10.000 você precisa pagar os juros que são de R$3.000, sobram 7, então fica 7.000 de lucro bruto. E sobre 7.000 desse lucro bruto você incide a alíquota de 20%. Então ao invés de você pagar R$2.000, você vai pagar 20% de 7.000, R$1.400. Então é como se o Estado tivesse deixando de cobrar da sua empresa R$600 em relação a uma empresa que não tem empréstimo, entende? Então é como sendo uma falta, né? Deixar de cobrar um determinado imposto que você iria pagar se você não tivesse capitais de terceiros. Esse é o benefício fiscal. Como você deve ter percebido, ele só funciona para empresas que trabalham por lucro real, né? Lucro presumido, isso não funciona, porque a alíquota incide já sobre a receita da empresa, não importando o quanto ela gasta, não importando quais sejam as despesas, né? Então só funciona com o lucro real, ou seja, quando você tem a sua receita, tiram-se as despesas, dessas despesas também vêm aí os juros. Aí você chega num determinado valor. Se esse valor for menor, justamente porque tem juros, então você acaba pagando menos imposto. Esse é que é o benefício fiscal. O benefício fiscal é tido como sendo a principal vantagem de uso de capitais de terceiros. Eu falo que é tido como se fosse a principal vantagem. Na verdade, não é. É assim que está colocado de modo geral na literatura. Na verdade, não é. Existe um outro benefício, né, da empresa usar capitais de terceiros, mas isso é motivo de explicação em outro vídeo.